Doutor Álvaro sempre com a gente aqui no Band News Station, traduzindo um pouco do que está acontecendo no meio dessa pandemia. Doutor, eu queria começar hoje a nossa conversa falando sobre essa variante Delta. Tem preocupado autoridades no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos já é a variante predominante, está pegando quem não tomou vacina, principalmente, mas também quem já tomou vacina, está imunizado. Por que é tão preocupante agora também aparecendo no Brasil, doutor Álvaro? Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia para os ouvintes. Barão, a gente, desde o começo da pandemia, acompanha a evolução do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Essas variações é um processo que fatalmente iria acontecer, seleção natural. E a gente vê agora essa variante Delta como um dos principais motivos de agravamento recente da pandemia dos países onde a vacinação ainda está avançando, né? Você vê, tudo começou lá na Índia, com um número bastante significativo de casos. A gente acredita que essa variante indiana ela é mais transmissível do que as outras, mas a gente está vendo a seguinte situação: nos países onde a gente tem uma cobertura vacinal mais avançada, mais intensa, a gente está tendo muito caso dessa variante, mas casos que não são tão graves, né, que não é necessário internação, ida para o hospital. Então é um desafio a questão do controle, porque a gente vai ter que pensar, mesmo nesses países onde a vacinação ainda está avançada, se a gente abrir demais com relação a tirar máscara, eventos, aglomerações, a gente vai ter um incremento de casos. Está acontecendo, aconteceu em Israel, aconteceu em alguns locais do mundo já, só que, como tem uma grande parcela da população imunizada, esse impacto no serviço de saúde acaba sendo um pouco menor, já que esse paciente não evolui para a forma grave da doença. Convém lembrar também, Barão, que essa variante Delta, os sintomas clínicos eles são mais frustros, é mais dor de cabeça. Nos estudos feitos lá na Índia não mostrou tanto perda do olfato e paladar. Então, ela é um quadro que inicialmente pode ser um quadro mais brando, que as pessoas confundem com resfriado, elas acham que não é nada, não se testam e aí começam a circular. Isso acaba intensificando a circulação. Então, o grande desafio é entender o tamanho dessa epidemia no Brasil. Provavelmente a OMS já apontou de uma forma muito definitiva ontem de que provavelmente essa variante vai se tornar dominante em quase todos os países nos próximos meses, e é importante a gente entender que mesmo que tenha uma cobertura um pouco menor com relação à vacina, as vacinas também cobrem essa variante e também cobrem essa variante indiana. Por isso, se a gente correr atrás da vacina e fazer de uma forma mais rápida, a gente não vai ter um impacto tão grande dessa variante no nosso país. Mas se a gente atrasar demais vacina, abrir rapidamente, a gente pode ter sim um impacto no incremento de casos por causa dessa variante no Brasil. Aliás, doutor, depois da aceleração um pouco maior da vacinação no Brasil, a gente teve a divulgação de bons números, né? Claro que, assim, eles vão evoluindo gradativamente, mas já é um bom resultado. A gente está falando de hospitais privados, pelo menos no estado de São Paulo, com mais de 80% da ocupação dos leitos de UTI. Esse número caiu e caiu significativamente. A gente pode associar uma coisa a outra, a vacinação, a esses números nos hospitais? Parcialmente sim, Carla. Eu trabalho em hospitais públicos e privados aqui em São Paulo, eu tenho vivenciado essa realidade na prática mesmo, até conversando com os colegas que trabalham, a gente realmente tem visto pacientes chegando, continua a chegar paciente, fique bem claro para a população, a gente não está muito longe do fim da Covid-19, a gente tem um fluxo de pacientes no pronto-socorro, pacientes ambulatoriais, mas o que a gente tem visto, Carla, é que pacientes que não têm tanto contexto de gravidade, não precisa de UTI, muitas vezes pessoas tomaram uma dose só da vacina, que evoluiu para a forma mais branda da doença. Então, realmente, esse cenário, eu falo, até brinquei essa semana com um colega, pela primeira vez a gente está começando a respirar um pouquinho mais, a gente tem visto mesmo esses indicadores de melhoria, especialmente dentro da taxa de ocupação relacionada aos leitos de terapia intensiva, mas é um equilíbrio ainda, cara, uma melhora bastante precoce. A gente tem que ainda olhar com bastante cuidado os outros dados, os outros indicadores da pandemia, não é só a taxa de ocupação, também a quantidade de número de casos, apesar de ter caído, ainda é um número bastante significativo diário, e pesar realmente que pelo menos com relação à gravidade, se a gente vacinar mais rapidamente, especialmente ter 2 doses de vacina ou ter uma dose ou vacina de dose única, muitas pessoas, a gente vai ter pessoas ficando doentes, mas não precisando internar em UTI, não precisando ser entubada, isso vai ter esse respiro para o sistema de saúde, até porque uma coisa muito importante que a gente sempre esquece de falar, as outras patologias, os outros pacientes estão voltando, né? Os outros pacientes precisam ser atendidos por outras doenças, é importante ter um leito de UTI disponível
para atender outras demandas assistenciais de pacientes. Doutor, a gente está vendo algumas pessoas, eu falei no começo sobre isso, né, que estão estão pegando a doença, né, estão se contaminando, mesmo depois de terem tomado as 2 doses, mesmo depois de imunizadas. Eu queria que você explicasse um pouco, em especial para aquele pessoal que ainda torce o nariz, por que é importante tomar a vacina, né, mesmo que depois você contamine com o vírus. Qual que é a diferença, por exemplo, numa pessoa que não tomou nenhuma vacina e está se recusando a tomar até agora? Olha, de novo a gente vai falar daquela questão. Primeira coisa, essa questão de comparação de vacina. Não dá para a gente comparar vacinas com estudos completamente diferentes. Todos os estudos das 4 tecnologias são estudos com populações diferentes, com desfechos que a gente avaliou. Então, muito cuidado com essa questão de escolher qual é a melhor vacina. Todas as vacinas, o grande objetivo das vacinas, a gente falou isso, vai falar de novo, é impedir forma grave de doença. Impedir que o paciente esteja internado. E isso, as 4 vacinas cumprem muito bem. Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, da vacina da Johnson & Johnson, todas os estudos de fase 3 mostraram um indicador de diminuição de gravidade muito significativo. Então, se você tomar uma vacina, qualquer uma dessas, você vai ter um grande nível de proteção contra a gravidade. Agora, você pode ter doença, sim, tomando 2 doses de uma vacina. Só que você pode ter uma doença branda, uma doença leve. Não é falha. Quando a gente vê, uma pessoa teve Covid, ela tomou 2 doses da vacina, essa vacina não presta para nada. Peraí, vamos ter muito cuidado na hora de analisar isso. Primeiro que existe uma série de estudos mostrando realmente benefícios. Segundo, se essa pessoa talvez não tivesse tomado a vacina, ela poderia ter evoluído para forma grave. Então isso tem que estar muito claro, né? Às vezes a gente fica vendo notícias, querendo interpretar as coisas. Muito cuidado com o que você fala para o seu amigo, o que você compartilha em rede social, porque você pode estar influenciando de uma forma errada as pessoas, porque vacina funciona para o objetivo que essa vacina foi desenhada, que é impedir internação e impedir forma grave. E mesmo que você tenha tido a doença, Barão, respondendo a sua pergunta, a imunidade vacinal é diferente da imunidade natural. Então é muito importante, mesmo que as pessoas tenham tido Covid, que elas vão para os postos no momento certo, pelo Programa Nacional de Imunizações, tomar as vacinas, para isso ser um booster a mais de proteção para o sistema imunológico. Doutor, então ajuda a gente, por favor, a interpretar a seguinte notícia, né? Já que a gente tem a vacinação avançando em boa parte do planeta. A Organização Mundial da Saúde vê tendência de alta nos casos de Covid-19 em algumas regiões, inclusive na Europa, que está vacinando e vacinando bem, né? Olha que interessante, Carla. Vamos tentar entender, eu acho que isso explica muito a questão de vacina e das variantes que está acontecendo no mundo. Na Europa, tem uma grande proporção de pessoas imunizadas. Eu tenho uma predominância de alguns locais da variante Delta, que ela é mais transmissível. O que acontece? Abril, as pessoas estão voltando a fazer as atividades, não é todo mundo que foi vacinado mesmo nos países lá da Europa. E o que está acontecendo? As pessoas estão pegando doença, está aumentando a quantidade de casos, mas não está aumentando a quantidade de internação. Porque grande parte das pessoas, quando pega a doença, faz de uma forma branda, leve. O que acontece? Claro que o melhor indicador é não ter nem caso, nem ter ocupação de UTI. Mas quando a gente olha os dados lá da Europa, de alguns países, com uma taxa de ocupação muito pequena da UTI, a vacina está cumprindo o seu propósito, que é impedir gravidade, né? Então, claro, seria muito difícil a gente olhar para a pandemia agora e querer 0 de casos na Europa. Primeiro, não foi toda a população desses países que foi imunizada. Segundo, está tendo uma abertura na Europa e uma abertura, né, bem significativa em alguns países. E tem essa variante Delta. Mas, mesmo com todos esses indicadores ruins, por causa da vacina a gente não está tendo um aumento substancial de óbito. E é isso realmente o principal indicador que a gente quer para poder respirar e para poder as coisas voltarem ao normal. Doutor, sabe que amanhã é dia de festa, né? Porque amanhã Carla Vigato será vacinada. Então a gente está na expectativa aqui muito grande. Exatamente. Olha, então, depois que eu já fui, o senhor já foi, agora é a vez da Carlinha, doutor. Você sabe que a gente tem que patentear uma coisa que a Carla falou desde o começo da pandemia, que era a questão de ser sommelier de vacina. As pessoas estão imitando a Carla e falando a mesma coisa. Então eu vou falar aqui, ao vivo, foi a Carla que patentear esse termo sommelier. Carla, não escolha a vacina, por favor. É que você vai chegar lá no seu posto de saúde, que você vai tomar... Você já sabe o lugar onde você vai tomar a vacina, já direitinho amanhã? Então, você é sommelier de posto de vacinação, tá? Tô escolhendo ainda o posto.
Mas aí eu tava pensando, eu tenho curiosidade com relação a todas as vacinas. Eu queria, claro que não pode, gente, tomar todas as vacinas, mas eu gostaria de tomar a Coronavac. Eu sei que é uma tecnologia mais próxima da gente, o intervalo entre as doses é menor, então eu adoraria tomar a Coronavac. A AstraZeneca, teve gente aqui na redação que tomou e não deu absolutamente nada. Teve gente que teve uma certa reação, aquela coisa da dor no braço, febre, então eu tenho curiosidade em saber se eu teria reação ou não, então tô doida para tomar a AstraZeneca também. A Janssen, que é uma dose só, também adoraria tomar. E a Pfizer, que é a Pfizer, né, que é a mais pop, também adoraria tomar. Então, qualquer uma dessas, tô felizona, viu, doutor? Cara, foi muito legal. Você simplesmente destacou os pontos positivos de todas essas 4 tecnologias. Então, todas funcionam, todas têm aspectos positivos, e os aspectos que são ruins em cada uma delas, elas são muito, muito, muito pequenos comparados ao benefício de tomar. Então, parabéns por ter destacado aí os principais benefícios e vantagens de cada uma dessas. Agora, todas as vacinas são importantes para a gente nesse momento. Com certeza. Eu vou fazer um chá revelação aqui, a ideia do nosso ouvinte, para contar qual vacina eu tomei. Faz assim, abrindo assim devagarzinho. Aí sai um anel, colocar uns fogos aqui, um confete caindo. Vamos fazer isso então amanhã. Doutor Álvaro, um grande abraço, até a próxima, valeu. Boa sorte, Carla, amanhã. Vai dar nada, viu? Vai ter nada. Obrigada, doutor. Tamo junto. 11h42. Vai ser menina. Vai ser menina? Vai Vai ser menina. vacina! Uhul! Isso. 11h42.